Este é o testemunho verídico. Quem não me conhece, saí do interior de Minas Gerais na década de 80. Fui criado nessa cidade que você está vendo aí. Nasci em Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas. E ali eu levava uma vida regrada, difícil. Meus pais, de baixa renda. Minha mãe, para sobreviver, lavava roupa para os fazendeiros, os doutores. E meu pai fazia barba e cabelo, no tempo que amolava navalha num pedaço de pau. Não sei se alguém já ouviu isso aqui, é bem antigo, mas era isso. E ali fui crescendo nessa cidade, não tinha muita expectativa de vida, então eu consegui, não deu para estudar por ali, eu consegui uma vaga num restaurante e fui trabalhar como garçom naquela cidade ali, Janaúba. Já adulto, alguém falou assim: você não quer trabalhar com a gente? Nós vamos vender livros em toda a Bahia. Telecurso 2º grau da Fundação Roberto Marinho, Padre Anchieta. Falei, estou dentro, eu vou. Nunca vendi livro, mas eu vou. Ele falou, não, eu percebo, pela maneira como você nos atende aqui à mesa, que você tem condição de vender. Entramos num Fiat, um Fiat quadrado, eu não me lembro o nome do... 147. Entramos nesse Fiat, ô dificuldade, meus irmãos. E aí, conheci a Bahia inteira. Entende? Conheci a Bahia inteira. E parei aqui nessa cidade. Aqui, arranjei uma namorada. E ela, um dia, eu conversando com ela, ela disse... Eu falei, eu tenho uma vontade de ser crente. Tenho uma vontade, assim, sei lá, eu já estava indo nas igrejas lá na minha terra. Eu gostaria tanto, não sei, eu tenho uma vontade, assim. Ela falou, então vou te levar na minha ex-igreja. E num sábado de manhã me levou na igreja central, 1982. Gostei da igreja adventista. E em 83 eu me batizei. Mais tarde, nesse lugar, eu já não vendia mais livros, e sim planos de saúde. Golden Cross e Unimed. Não dava muito bem, ganhava comissão, essas coisas e tal. Aí, deixei de vender plano de saúde. E fui vender pasta de amendoim. Creme de amendoim eu fazia. Eu pegava o caldo da cana, fervia, fazia o melaço, depois misturava com amendoim que eu moía com muita dificuldade e vendia creme de amendoim com melado de cana. Então, me casei com uma moça de um lugar do interior daqui, chamado Dantilândia, conhecido como Abacaxi. Acho que é conhecido, né? Então, minha esposa é linda, vocês precisam de ver. É sério. Bom, assim, levava a vida aqui. O Joaquim, lá de Janaúba, na mesma época que eu saí para vender livros, ele também. E o Joaquim virou artista. E eu virei palestrante. O Joaquim foi para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a Rede Globo descobriu o talento dele, porque ele era pintor de faixa de letreiro, sabe? Essas coisas que ele fazia. Mas tinha, assim, a facilidade de dominar a chamada artes cênicas. E esse camarada foi reconhecido pela Rede Globo, e lá em Belo Horizonte de lá levaram ele para o Rio de Janeiro. E hoje o Joaquim não é mais Joaquim, que era conhecido para mim como Quincas. Quantas vezes eu paguei vitamina de banana para ele quando eu saí das churrascarias onde eu trabalhava? Acho que você já ouviu falar nesse camarada, Jackson Antunes. Crescemos juntos ali em Janaúba.
E assim, levando a vida difícil aqui, com muita dificuldade, minha esposa chegou de São Paulo e falou assim: olha, eu acho bom a gente ir para São Paulo. Falei, por que você acha? Não, lá você consegue facilidade e tudo. Liguei para meu irmão. Laércio, como é que é? Eu estou querendo ir para aí. Você pode me ajudar? Não. Falou, você vem para cá. Ribeirão Pires. Fui trabalhar como ajudante de cozinheiro, lá no ABC, em Ribeirão Pires, num restaurante chamado Canoa Quebrada. E ali naquele restaurante, eu não me identifiquei muito, por ser uma adventista, tinha que cortar pedaços de carne de porco, calabresa, tocinho, esses negócios. Eu falei, quer saber? Eu já trabalhei com plano de saúde, vou procurar um emprego com plano de saúde. E vi uma vaga no jornal, na Avenida Paulista, assistência médica a 1.000. E foi assim que eu passei a vender plano de saúde em São Paulo. E vendendo daqui, vendendo dali, vendendo aqui. Para vender o plano de saúde empresa, nessa altura já tinha sido promovido, eu teria que oferecer pequenas palestras. Como eu tinha facilidade de pregar na minha igreja, então eu dava pequenas palestras, DST, AIDS, alimentação, essas coisas, para vender o plano de saúde. Alguém falou assim, rapaz, você tem facilidade. E assim, eu passei a ser um palestrante. Só fui reconhecer que Deus tinha me dado um dom de falar em público um dia quando eu estava na Petrobras de Mauá. Terminei a palestra, tinha um ator do SBT, enquanto eu falava ele interagia com o público. E aí, ao terminar a palestra, o engenheiro ali na mesa ali do restaurante falou assim para mim, olha, você conhece o ator como você disse que não conhece? Falei, não conheço. É a primeira vez? Falei, primeira vez. Caramba, então você tem um dom. Aí o outro engenheiro rebateu, dom de Deus. Nesse dia, eu vi que eu tinha um dom. E quem ganha um dom, o que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Não tem que multiplicar? Você ganha 1, 2, 3, não pode enterrar. Foi então que eu entrei para a faculdade de biomedicina, onde me deu suporte para falar com propriedade sobre câncer, diabetes e outras doenças por aí. Eu, quando saí daqui, nunca imaginei na vida que ia estar dentro de empresas como essas que vocês estão vendo aí. Souza Cruz, Peugeot, BV Financeira, Liquigás, Magazine Luiza, Toshiba, Petrobras, Shell, a Nestlé, por exemplo. Terminei a palestra, me lembro, o camarada chegou para mim e falou assim, quer tomar um sorvete, doutor? Eu falei, já que eu estou dentro da Nestlé, né, vou explorar. Eu vou querer aquele Classic. Mas eu guardo com honra mesmo aqui, foi fazer palestra dentro da USP, da Fundação Getúlio Vargas e da UNASP, de Engenheiro Coelho. Essa palestra que vocês estão vendo aqui hoje, essas empresas que você está vendo aí, elas viram a palestra que vocês estão vendo hoje aqui. E assim, fui levando a vida, até sofrer um acidente. Muito bem. O Sobrevivente é o título do meu testemunho. E eu começo aqui dizendo para vocês o seguinte: presunção, desgraça de muitos, presunção. Tem muita gente se achando por aí. Tem gente que acha que por ser vegetariana, guardar o sábado, não comer carne de porco, ser fiel nos dízimos, essas coisas, praticar boas obras, ser um bom marido, um bom filho, essas coisas, lhe garante a vida eterna, as bênçãos de Deus. Presunção. Com todo respeito à pessoa do bispo Edir Macedo, só estou falando porque veio a público. Ele escreveu num livro chamado O Poder Sobrenatural da Fé.
E ele disse o seguinte: é claro também que os que são fiéis nos dízimos têm o privilégio de poderem exigir de Deus o cumprimento de sua promessa em suas vidas. Diga misericórdia. Toda vez que eu disser uma coisa negativa aqui, diga misericórdia, viu? Mas se for boa, amém. Numa entrevista ao Domingo Espetacular, não me lembro aqui a data, olha o que ele falou. Eu não poderia servir um Deus tão grande e viver uma vida tão desgraçada. Se o meu Deus é meu pai, ele é rico, por que eu vou ser miserável e pobre? O nosso rei, o nosso salvador, Jesus Cristo, veio a uma família rica ou pobre? Nasceu onde? Essa manjedoura ficava onde? Num curral, gente. Ao redor nosso aqui, lembra alguém que nasceu num curral por aí? É contraditório ou não é? Mas eu não estou aqui para debater, só quero dizer para você que isso é presunção. E mais, num outro livro chamado Vida com Abundância, página 79, olha o que ele disse. Isso é falta de respeito com o nosso Jesus. Isso machuca ou não machuca teu coração como adorador? O meu, eu já dei trocentas palestras dessa aqui. Toda vez que eu mostro isso aqui, eu me sensibilizo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ou eles não eram fiéis, ou o Senhor não cumpriu sua palavra. Estevão, era ou não era fiel? Morreu apedrejado. Tiago, morto à espada. Paulo, decapitado. Pedro, crucificado. João, que pena. E Jó, diz a Bíblia que Jó era um homem de que terra? Terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem, completem. Olha, quem quiser se salvar, precisa ter um caráter assim. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Resumindo, tem que ter Jesus no seu coração. Esse é resultado de Jesus no nosso coração. No entanto, esse homem, claro que era fiel, é claro que ele devolvia os dízimos, claro que ele fazia boas obras, uma pessoa íntegra, reta. É ou não é? No entanto, olha o que aconteceu com ele. Num só dia, os 10 filhos morreram. Morreram todos desempregados. Ficou pobre. Como é que é? Pobre. Sabe o que acontece por aí, até no nosso meio? Se você de repente perde o emprego, foi assaltado, faliu, alguém vem para você e fala assim: irmão, você deve estar com problema com Deus. Porque já criou uma cultura no nosso país. Não é só o Bispo Macedo que pensa assim. Milhões pensam assim. Isso é presunção. No entanto, olha esse irmão chamado Jó. Ficou pobre. E mais, doente da cabeça aos pés.
Se devolver o dízimo fosse um meio de garantir proteção, e esse homem? Mas devolver o dízimo é um resultado do meu relacionamento com Deus. Eu devolvo. Ser fiel à minha esposa, um bom marido, um bom pai, é resultado do meu relacionamento com Deus. Pessoas que praticam a integridade, a retidão, que se desviam do mal. Mas, como eu mostrei antes, Eliseu, por exemplo, diz a Bíblia que Eliseu tinha morrido. Olha só. E lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou. Quer dizer que Eliseu era um homem tão íntegro, tão reto, tão temente a Deus, que até os ossos dele tinham poder para ressuscitar. Qual foi a causa da morte dele? A Bíblia diz: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Qual foi a causa da morte? Esse homem era fiel ou Deus não cumpriu sua palavra? É claro que ele era fiel. E por que isso aconteceu? Então não resuma o teu relacionamento com Deus com obras, com boas obras. Não resuma. Olha isso aqui, um genocídio em Ruanda, lá na África. Durante 100 dias de violência, 800 mil pessoas foram assassinadas. Assassinadas. Você não vai acreditar. Olha aqui para mim. Você não vai acreditar. Entre elas, a esposa e 3 filhos e 9 netos do pastor presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Amon Rugeliniange, pastor da nossa igreja, vítima de uma desgraça. E aí? São João 16, 33. Leiam juntos. Repitam. Foi isso que Jesus falou. Talvez, minha amiga, talvez, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você vai pagar aluguel pro resto da vida. Talvez você vai tomar remédio para diabetes pro resto da vida. Talvez você vai tomar ônibus pro resto da vida. Ou talvez não. Mas eu garanto uma coisa para você. É só até a volta de Jesus. O maior discurso de Cristo, página 71, diz assim: nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Não tenha medo de bandidos, ladrões. Tranque a porta, senão você vai tentar a Deus. Mas se não tiver chave, não tiver como fechar, vá dormir, porque nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Jó passou aquilo para o bem dele mesmo, que amava a Deus. Se Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, foi para o bem dele, que ama a Deus. E assim sucessivamente. Mas a soberba é outra desgraça que está definhando tanta gente por aí. Oh, como tem gente que vive assim, ouvido, ora, o azar. Tem gente que só anda assim com essa cara, não consegue dar um sorriso. Onde Deus está? Será que eu joguei pedra na cruz? Não é possível um negócio desse. Porém, a gente se depara com frases como esta. Dá uma olhada. Quando comparo os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus, eu morro de vergonha. Martinho Lutero. Não tem nada aqui nesse mundo que possa ser igualado
no que se refere ao sofrimento, ao de Jesus. Reflita, está na história da redenção. Ele tomaria a natureza decaída do homem. Ele quem? Jesus. E sua força não seria nem mesmo igual a deles. Ele não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Não foi assim, eu sou Jesus, vou lá na terra, me transformo em ser humano e pronto, e volto. Não, não. Jesus se transformou num ser humano e correu o risco de se perder por sua causa, por minha causa. Por isso que Lutero falou, quando eu comparo os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus, eu morro de vergonha. E tem gente que só anda assim, eu joguei pedra na cruz, não é possível, tudo que eu faço dá errado, ô vida miserável, parece que o dia que eu virei adventista do sétimo dia, a desgraça tomou conta de mim, será possível? Digam. Amém? Esse homem vivia assim. Olavo Bilac, veja o que é gente que é ingrata, presta atenção nisso. Olavo Bilac, você conhece tanto a minha casa, está sempre aqui, conhece tão bem. Eu não gosto da minha casa, eu estou enjoado. Sabe que tem gente que enjoa? Começa a enjoar das coisas. Eu estou enjoado. Me ajuda, Olavo Bilac. Coloque um anúncio para mim no jornal. Vende-se esta casa, sim, coisa, com as suas palavras de poeta. Diz o poema que depois de muita insistência, Olavo Bilac decidiu colocar, e o anúncio ficou assim: vende-se uma encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e refrescantes águas de um lindo ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Conta o poema que Olavo Bilac viajou, passados alguns meses, volta, encontra-se com o dono da casa e pergunta: vendeu? Então, vendeu? Sorridente, imaginando. O dono da casa responde: nem pensei mais nisso. Depois que li o anúncio no jornal, foi que percebi a maravilha que eu tenho. Não ande com gente negativa, viu? Ande com gente que pensa assim, grande, positivo. Tem hora que você anda com gente negativa, né? Falei, é mesmo, rapaz, você está num bico do corvo. Eu fosse eu, me mudava daqui. Eu vendia essas coisas. Não sei. Tem gente que é assim, pensa grande, pensa positivo, passa uma palavra amiga para alguém que está no desespero. Mas, reflita, aqui para as crianças, deixa eu falar aqui um pouco com vocês. Aqui, meninos, aqui, ó, olha aqui para mim. Meninos, meninas, você não tem caderno de marca? É? Ou tá usando livros do ano passado? Seus pais não compraram e vocês estão chateados com eles? Deveria ver os cadernos que eles têm. Para você agradecer a Deus. E aí, crianças, estão enjoadas dos brinquedos? Deveria ver os brinquedos que eles têm. Forte, não é? E aí, jovem, eu só gosto de tênis de marca. Negócio de marca virou uma doença, né? Marca. Eu, por exemplo, estou usando aqui uma gravata da Marba. Já ouviu falar nessa marca? Mar barata, tá entendendo? É isso. Agora eu vou ficar preocupado, eu quero saber se combina com a camisa, com o paletó, tá entendendo? É isso. Mas tem gente que, eu quero um tênis de marca, minha mãe. Meu pai, compra um tênis de marca para mim. Eles só têm esta marca. Então, em vez de reclamar,
Agradeça. Está reclamando, meninas? São obrigadas a fazerem dietas. Eles morrem fazendo. E aí, garotos, meninos, crianças, vocês não gostam de verdura? Tem uns meninos que falam assim, não gosto de planta. Quer dizer, alface, essas coisas. Eles adoram, mas não acham para comer. Dados da ONU, viu? Dados da ONU. Não são dados da Igreja Adventista Sétimo Dia. Dados da ONU. Hoje existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, disse a ONU. Desses, 4,8 bilhões vivem em condições abaixo da pobreza. E mais, ela diz, agora pense e responda. Levantou esta manhã com mais saúde que doenças? Se sua resposta foi sim, então você está superior a milhões de pessoas que não sobreviverão nesta semana. Você pode ir à sua igreja sem medo de ser humilhado? Sem medo de ser preso? Sem medo de ser torturado? Você pode ir à sua igreja sem medo de ser morto? Se sua resposta foi sim, então você é mais privilegiado que 4,5 bilhões de pessoas no planeta. Digam. Amém. Nunca experimentou os perigos da guerra? Nunca experimentou a solidão de estar preso? A agonia de ser torturado? Ou a aflição da fome? Disse a ONU, se sua resposta foi sim, então está melhor que 500 milhões de pessoas. Tem roupa no seu armário? Pergunta a ONU. Tem uma casa para morar e um lugar onde dormir? Tem comida na sua geladeira? Se sua resposta foi sim, então você é mais afortunado que 3 bilhões de pessoas no planeta. Olha o pensamento da ONU. Se seus pais ainda estão vivos e unidos, quanto casamento sendo destroçado por aí. Agora você vê uma entidade não religiosa. Se seus pais ainda estão vivos e unidos, então você é uma pessoa muito rara. Se não der, você para. Não é assim? No nosso meio não era para existir essas coisas. Cadê fulano? Casou outra vez. Por quê? Enjoou. Eles vão sofrer. Seus pais estão vivos e unidos? Estão? Vem cá. Qual é o teu nome? Elton. Seus pais estão vivos e unidos? Sim. Você é uma pessoa muito rara. Senta lá, obrigado. Primeiro Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Leiam juntos? Repitam. Em tudo. Por quê? A Bíblia não diz assim, em algum momento, em alguma coisa, não. Em tudo. Pare para pensar. E você vai achar motivos para louvar o nosso Deus. Segundo Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Completem. Perplexos. Perseguidos. Abatidos. Sabe, queridos, eu nunca pensei que um dia ia ocupar uma cadeira de rodas. E nem por um segundo que eu me lembre, eu joguei a culpa em Deus. Senhor, onde tu estavas?
Onde tu estás? Adorar é fácil quando tem dinheiro no bolso, as contas todas pagas, quando as coisas fluem de forma positiva. É ou não é? Levava uma vida em São Paulo. Carro zero na minha porta. Como você viu ali, grandes empresas, já tinha subido para a minha cabeça. Fácil adorar quando a sua vida é o reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado o seu louvor. Quando tem nas mãos tudo que sonhou. É simples se entregar quando o vale da escuridão não aflige o seu lar. Quando a lágrima não escurece a luz no seu olhar. Quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Te peço tua paz e teu perdão. Às vezes é necessário que você perca, que você caia, para abrir os olhos. 16 de fevereiro de 2009, tudo começou. Eu estava dentro da USP realizando uma série de palestras, Síndrome de Burnout, um especialista em estresse. E eu dizia para os professores: senhoras e senhores, sabe por que vocês estão assim? Com esses sintomas tão fortes do estresse? Porque não estão dormindo. Em São Paulo é difícil dormir. Para você chegar às 8 horas numa empresa, você tem que levantar às 4. É ou não é? É a vida em São Paulo. Vocês precisam dormir pelo menos 6 horas. Um adulto dorme 8, no mínimo 6. E eu falava com força. Cheguei em casa, estava lá o e-mail. Eu fui contratado pela Ford, sem agência. Agência é o seguinte, é como uma casa que você aluga na imobiliária. Se você alugar na mão do dono, é melhor ou não é? Então a agência é isso. Ela me dava um valor bem baixo e cobrava um valor exorbitante de empresas. Era assim. Isso não vem ao caso. A Ford me contratou através de um engenheiro, aliás, através de um técnico de segurança adventista do 7º dia, que trabalhava lá. E ele conseguiu, marcou a data, eu fui contratado. Quando eu cheguei lá em casa, à noite, morto de cansado, eu vinha trabalhando exaustivamente, e aí quando eu cheguei em casa que vi aquele e-mail, eu falei: ufa, Sueli, saímos da palha, fui contratado, agora sim, agora nossa vida vai mudar. Olha, queridos, dinheiro. Eu sentei diante do meu computador e fui montar a palestra para a Ford, e fiquei até
4 horas da manhã acordado. 4h30 eu terminei 4 horas, 4h30 eu já estava dormindo. 6 horas eu estava de pé. Quanto tempo eu dormi? Mas que contradição, não é? Quer dizer, você fala para as pessoas que tem que beber água e não bebe. Diz para as pessoas que tem que dormir pelo menos 6 horas, dorme 1h30. Eu agia como um imortal. Falava com as pessoas como se eu fosse assim, um poderoso, sabe? Gostosão. Já viu falar no sujeito tá-se? Tá se achando. Tem um monte de gente assim. E eu agia dessa forma. Tá se achando, vou lá, eu consigo. Meu negócio era o quê? Era o quê? Dinheiro. E quando o negócio é dinheiro, se vacilar, nego vende a mãe. Desculpe-me. Mas é a realidade. Dinheiro mexe muito com o caráter das pessoas. Se você não estiver realmente plantado na palavra de Deus, com Jesus no seu coração, dinheiro pode te corromper. É ou não é? É realidade. Reflita. Dinheiro sem tempo é estupidez. Tempo sem dinheiro é falência. Em qual dos dois você está? Bom, se estiver vagabundando, você vai falir. Está com tempo demais. Se tiver dinheiro, mas não tem tempo para ficar em casa com sua esposa, para estudar a lição da escola sabatina, a Bíblia, o ano bíblico, essas coisas, o negócio é só dinheiro. Isso chama estupidez. Em outras palavras, tudo é falência. É o que dá. Vi essa frase no fundo de um caminhão que me deixou assim constrangido. Olha só. Tem gente que é tão pobre. Completem. Caramba. Não tem umas coisas assim, né? Salomão ia gostar de ver uns provérbios desses aqui, viu? Sinceramente. Mas dinheiro, meu irmão, minha irmã, não é o centro da vida. Dinheiro é importante para mim, para você, para nós. É ou não é? Dinheiro é importante, é muito importante, mas não é o centro da vida. E quando ele passa a ser o centro da vida, vira idolatria. É o caso da lição de hoje, adultério espiritual. Vira idolatria. Se dinheiro fosse o centro da vida, esse multibilionário não teria morrido com 56 anos de idade de câncer no pâncreas. Eu estou falando do dono da Apple, Steve Jobs. Mas, 17 de fevereiro, 6 horas da manhã, aquele dia em que eu levantei da cama, com os olhos ardendo, vermelho como brasa, eu coloquei colírio nos olhos e falei assim, e aí, Sueli, como é que tá? Falou, tá rosa. Você tem uma ideia como é que nem colírio resolveu o problema. Aí, enquanto isso, eu fui para o banheiro, tomei um banho bem quente, minha pele ficou vermelha. E em seguida um balde de água fria. Como é que chama isso? Choque térmico. Não faça isso se você é cardíaco, hipertenso ou diabético. Eu fiz isso. E para melhorar, eu precisava agora de estimulante. Agora eu preciso de estimulante? Cafeína e teobromina. Onde eu vou encontrar isso? Já sei. Fui lá no armário, eu tinha chocolate amargo, que a gente compra lá no Parque Dom Pedro, essas coisas naturais. Falei, muito bem, eu vou bater isso aqui com proteína. Que proteína? Leite de soja. Ah, não tá pouco. Eu vou colocar gema de ovo, é bom. Aí coloquei, peraí, guaraná em pó é rico em cafeína. Beleza. E agora, melado de cana. Ufa! E mais mel de abelha, tô garantido. Eu bati esse negócio com canela. Quando eu tomei, fez assim, tuim! Sabe que dá um tuim assim? Subiu o sangue assim, ufa! Agora eu tô bom. Aí a Sueli
vem a mim e diz assim: eu vou a Santo Amaro, eu preciso ir ao médico, e a gente acabou de mudar para cá, para Osasco. Eu morava lá no Embu, e a gente se mudou para Osasco. E aí assim, eu vou levar a chave, porque você só vai voltar à noite, naturalmente. Falei, sim. E eu vou voltar antes, e assim, se o portão estiver trancado, você pega com a dona do prédio. Ela fica aqui sozinha aqui no prédio. Falei, tá bom, Sueli, pode ir. Ela me dá um beijo, desce as escadas e vai ao médico. E eu acabo de me arrumar, todo alegre, feliz da vida. Vou ganhar dinheiro, finalmente. Vou pagar meu carro, ainda vai sobrar dinheiro. E eu fiquei naquela emoção, desci às 7h30 da manhã. E ao descer, o portão estava trancado. Meu carro estava ligado com a equipe. Falei, peraí, gente, tá trancado aqui, eu vou voltar. Aí volto, subo as escadas, bato na porta da casa, ninguém estava lá. Entrei em desespero. Meu sonho está indo por água abaixo. O que eu faço? E agora comecei. Ai, Senhor, peraí. Eu tenho que pensar rápido. Eu não posso chegar atrasado. Em multinacional é assim. Se você chegar atrasado, pega mal ou até perde o contrato. O que eu faço? Ah, peraí. Tá. Gente, procura alguém na rua aqui que possa quebrar esse portão aqui para mim. Não tem, Carlos Alves, não tem. Naquele alvoroço eu comecei a gritar. Aparece o irmão da dona. O que foi, seu Carlos? Então, estou trancado. Tá, faz assim. O senhor vai subir lá na laje. Quando chegar lá na laje, o que é que o senhor vai fazer? Sobe pela cobertura de varal. Lá em São Paulo se lava a roupa na laje. Você sabe disso, né? E aí sobe na cobertura de varal, passa para o meu prédio, que é parede meia, e, finalmente, eu vou colocar uma escada e o senhor desce. Beleza? Falei, beleza, me salvou. E eu subi, correndo, sem saber, naquele dia, 17 de fevereiro de 2009, às 7h30 da manhã, eu não sabia que estava por um fio. E esqueci o que eu aprendi na faculdade, que quando você sobe em algum local alto, sem dormir, você está correndo um risco altíssimo de sofrer uma vertigem. Síncope quer dizer vertigem, tontura. Em mim foi pior, desmaio. Pior ainda, em mim, meu cérebro fez assim, ó. Pum! Apagou, fora de mim, igual ao caminhoneiro que toma rebite. Fora dele, dirige, e a desgraça está feita na estrada. É assim ou não é? E fora de mim, não vi mais nada, meus reflexos, zero. Subi nesse telhado precário que você está vendo aí. Telha de amianto. E quando eu subi, sem reflexo nenhum, fui pisar justamente numa telha rachada. E ao pisar naquela telha rachada, ela estourou e eu desci. Meus colegas tiraram as fotos. Você nunca viu uma palestra desse tipo? Nunca e nem verá. Aconteceu comigo. É real. O que você está vendo aqui é providência de Deus. Eles tiraram as fotos sem nenhuma esperança de que eu estaria vivo. Em pleno 2013, aqui, gravando ao vivo esse testemunho. Eu pisei na telha, ela estourou, e aí está a foto da telha estourada. E eles tiraram as fotos de baixo para cima. Eu passei por ali, naquela telha que você está vendo. A velocidade foi grande, tamanha, que quando eu caí, você pode observar na parede aí, eu entrei em ansiedade e queria me pegar com qualquer coisa e não achava nada para pegar. Eu imagino, fora de mim, mas eu estava acordado, entende? Então, vocês não vão
acreditar. Você está sentado? Segura aí para não cair. Três andares mais o térreo. 12 metros de altura. Meu peso? 79 quilos. Lei da gravidade? 9,8. Faça as contas. Vezes 12. Depois, vezes 79. Dá quase 1 tonelada. Eu passei naquele telhado, desci naquele vão com quase 1 tonelada. E fui cair como um raio. Eu não caí assim, tum, 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 tum. Eu caí assim, ó, vum, como um raio. Bem nessa escada de concreto. Em pé nessa escada de concreto. Você está vendo aqui uma pessoa que nasceu outra vez. Não sei se dá para ver, mas aí está meu quadril. Já estava numa situação melhor. Meu corpo ficou todo preto. Eu caí em pé. E ao cair em pé, minha perna fez um assim, tipo uma tesoura. Veio para dentro, estourou tudo. E o médico falou para mim que eu deveria ficar feliz, porque quem cai em pé numa velocidade dessa, com 1 tonelada quase, em cima de uma escada daquela, em pé, a tendência são as pernas estourarem por dentro os ossos, destruindo os órgãos vitais. Morte na certa. Ele falou, ainda bem que aconteceu isso. Foi mais ou menos assim. Quando eu caí. A minha perna não podia ser tirada de uma vez. Se acontecesse isso, hemorragia de 3 a 5 minutos e eu morreria na hora. Então os médicos pegaram uma furadeira, traçaram o meu joelho de um lado para outro e colocaram em mim uma tração com um peso, tipo um saco puxando assim, lá embaixo da cama, 8 quilos. Esse ferro me puxando, e eu fiquei assim, nem me virava para a esquerda, nem para a direita. Sabe quanto tempo eu fiquei nessa posição aí? 15 dias. O mais traumático, minha cabeça bateu na quina daquela escada de concreto que você viu ali, e abriu cerca de 15 centímetros. E quando abriu, saiu muito sangue. Você sabe que a cabeça é bem vascularizada, não é? Saiu muito sangue, muito sangue. E aqui eu acho de novo um motivo para louvar a Deus. Saiu sangue. Se não sai, porque o sangue com a massa encefálica, ou morre na hora, ou se ficar vivo, eu ia ficar assim, numa cama, usando fraldas, babando. Eu estou lúcido. Eu estou dando palestras desde 2010. Eu acho motivos para louvar a Deus em tudo. Um homem foi assaltado, chegou em casa, um cristão, chegou em casa, ajoelhou, olha só as palavras: Senhor, eu ainda tenho 3 motivos para te agradecer. Número 1, louvado sejas tu. Levaram uma carteira, mas não levaram a minha vida. Número 2, louvado sejas tu, porque aquela carteira era minha. E número 3, obrigado, Senhor. Eu não sou o ladrão.
louvar a Deus. Acontece assim na minha vida. Eu precisei cair. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz. A despeito de ter perdido tudo. Meu carro zero, acabou tudo. Meu nome foi parar no Banco Central, SPC, Serasa, essas coisas. Mas agora em novembro, agora 2012, eu tirei de lá, da restrição. Meu nome não estava sujo. Quem tem nome sujo é ladrão, viu? O negócio do nome está sujo. Seu nome está restrito. Trabalhe e tire de lá. Graças a Deus. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui diante de vocês, porque eles estavam lá. Eu tenho um desejo enorme de conhecê-los pessoalmente. Eu acredito na vida eterna. Eu acredito que eu serei salvo por causa do sangue de Cristo que derramou por mim. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Você tem que ter essa certeza ao dormir e ao levantar. Eles estavam lá, eu acredito, eu vou conhecê-los. Esses anjos, eles batem palmas quando veem pecadores aqui reunidos, cantando hinos de louvor a Deus. Eles são apaixonados por você, por mim, por nós. Digam. Repitam. E se não sustentarem? E se não sustentarem? Não se esqueça. Tua vida é dirigida por Deus. Não se esqueça. Mas eu fiquei com umas sequelas permanentes. Olha aqui para mim. Eu estou com sequelas permanentes. Ou seja, nunca mais serei o mesmo. As sequelas? Qual foi a causa? Foi no meu cérebro. Ficou um coágulo de sangue no meu cérebro, do tamanho de uma gota de sangue quando fura o dedo com a agulha. Isso, minúsculo. Essa gotícula de sangue foi o suficiente para me deixar sequelas que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quais? Matou algumas células chamadas olfativas. Você pode esfregar no meu nariz cebola crua. Eu não sinto cheiro nenhum. Tem coisas que eu sinto um gosto, outras não. Ficou desse jeito. Matou algumas células chamadas gustativas. Mexeu com o meu paladar. Eu não tenho mais 100% de paladar. E matou também as células chamadas, algumas, cognitivas. Essas células são chamadas células do reconhecimento. E hoje, eu estou com amnésia seletiva. Aí, me encontro com esse casal ali, aqui na igreja. Reconheci a moça um pouco, mas ele não. E ele disse que eu já comi na casa dele. Cheguei na minha casa, em Minas Gerais. Não reconheci alguns primos. Olho para a Vitória da Conquista. Eu nunca estive aqui. Mas quando eu estou dando uma palestra, eu lembro de tudo. Falo de cor. Você viu falando do poema de Olavo Bilac? Eu falo de cor. Eu sinto a mão de Deus na minha mente. 5 de março, 8 horas da manhã, naquele dia, o dia em que eles colocaram em mim uma prótese de titânio e 6 pinos aqui no meu pé. Essa prótese, por quê? Estourou o acetábulo, o encaixe do fêmur. E aí, colocaram em mim. 90% tem rejeição. Meu corpo não teve rejeição. Aceitou. E eu fui para a mesa cirúrgica.
E ali começaram a cirurgia. Pufo, 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 pá, 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 pá. E tá fazendo a cirurgia, e tá fazendo a cirurgia. E aquele negócio, e a cama balançava assim, parecia que estava quebrando pedra, entende? Era um negócio desse jeito. De repente, eles param, começam a conversar entre si. Eu não esperava por isso. Eu também não. E agora, o que a gente vai fazer? Eu fui anestesiado da cintura para baixo, então estava vendo tudo que estava acontecendo. Uma cortina nos dividia. Então, do lado de cá, eu fiquei pensando, estão falando com alguém aí? Pararam tudo? O que foi? De repente, um cirurgião puxa a cortina, olha para mim de cima para baixo, afirmativamente dizia, Carlos, teu nome. Falei, isso mesmo, doutor. Olhe a pergunta que ele me fez, atípica para um profissional. Olhe a pergunta que ele me fez. Eu sei orar, doutor. Por quê? Porque teu caso é tão grave que nos surpreendeu de tal maneira que seremos obrigados a fazer mais uma cirurgia em você. Segunda-feira, hoje é quinta, segunda vamos fazer uma, 30 dias depois mais outra, talvez mais outra 20 dias depois. Não damos muita esperança para que você volte um dia a andar. Por isso eu acho bom você orar. Não sei que religião tem aquele médico, mas ele falou a minha linguagem. Puxou a cortina, voltou a fazer a cirurgia. E ali, olhando para aquele teto branco, Deus, para mim, Tu és o médico dos médicos. Embora eu não tenha uma fé tão extraordinária, embora as minhas obras boas não falem tão alto assim, mas eu vou te pedir só uma coisa. Põe tuas mãos nas mãos deles e seja feita a tua vontade. Terminou a cirurgia, puxam a cortina, olham para mim com um sorriso aqui e dizem: não vamos fazer nenhuma cirurgia mais em você. Recebi a alta dia 12. Fui para minha casa, mas por falta da morfina, eu ainda fiquei 60 dias ininterruptos. Dor! A dor foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu coloquei a hemorroida para fora 2 vezes num só dia. Só melhorava um pouco quando a minha cansada esposa colocava um pouco de água quente na minha perna. Virei um palito na cama. Passou. Agora reflita. Quando fazemos escolhas erradas nessa vida que eu fiz, quem sofre mais? Quem sofre mais quando fazemos escolhas erradas nessa vida? Deus é o número 1. Está escrito, através da serva do Senhor, está escrito assim: o golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com sua presença. Quando você sofre uma pancada, quem sofre a dor em primeiro lugar
é Jesus. Ele sofre quando você faz escolhas. Meu filho, não vá por aí, eu vou. Não vá por aí, eu vou. Não vá, você vai, quebra a cara, porque você tem livre-arbítrio. Quando quebra a cara, ele chora. Eu falei tanto para ele, tanto. O Espírito Santo, eu gemi. Meus gemidos eram inexprimíveis para ele não ir por esse lugar. Foi. Está quebrado. Agora eu choro de tristeza de ver o meu filho nessa situação. Mas humanamente falando, as pessoas que te amam sofrem mais. Pai. Um pai. É amor de pai, gente. É amor de pai. Ele vai deixar o emprego ou pedir, no mínimo, afastamento, se vir o filho quebrado numa cama. É ou não é? É pai. Pai é assim. Mas inconfundível mesmo é de uma mãe. Deixa de comer, de beber, de dormir. E pode ter uma depressão chamada reativa. E se vacilar, morre. Mãe. Os filhos tinham que ter um respeito muito grande pelo pai e pela mãe. Não falar assim, e aí coroa, cadê a toalha? Não trata tua mãe assim. Não trata teu pai assim. Pais, deixa eu falar com vocês aqui. Tem alguém que te ama, que se vir você quebrado, tanto você pai como você mãe, vai perder o sentido da vida. É o seu filho. Olha para esse garoto. Tudo que ele queria na vida era um PlayStation 2. Custa cerca de R$1.000. Agora está jogado lá para as baratas. Porque o seu herói parece que vai morrer. Esta é minha esposa. Eu queria que você visualizasse o rosto dela, a fisionomia dela, e veja a diferença quando eu me encontrava quebrado na cama daquele hospital em Osasco. Visualize. Não faça alguém que te ama sofrer por tua escolha errada. Mas reflita. Salmo 19, 119, 72. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Me apoio aqui. Foi bom para mim. E quero apresentar para vocês agora, e finalizar essa palestra, indispensáveis numa recuperação. Na minha, sim, eu precisei de muita fé para não abandonar o meu Deus. Porque está escrito, sem fé, eu recomendo, ponha Deus no início e Ele cuidará do fim. Esperança. Você precisa ter esperança. Abre o livro da tua vida e você vai encontrar escrito assim: por Jesus, isto vai passar. Mas na Bíblia está escrito que o choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria? Tenha esperança. Isaías 33:16 diz assim, ó: o pão e a água serão certos. Eu não sei como é que está a tua vida financeira, mas Deus não vai deixar você pedindo esmola. Fui moço, sou jovem, jamais vi um servo de Deus pedindo esmola. Até hoje, você já viu? Eu nunca vi, estou com 52 anos, nunca vi. Abacuque 3, 17 a 18.
mesmo não havendo, olha só, mesmo não florescendo a figueira, esse é o sentimento que a gente tem que ter com Abacuque, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, completem. Amém? Oração de intercessão. Olha outro motivo aqui, por que eu estou falando com você. Alice e seu esposo, ambos com 70 anos, mais que isso, lá da igreja do Dom José, no Embu das Artes, na Zona Sul. Olha a carta que eles mandaram para mim, com R$50 dentro. Quando eu abri, caiu a notinha, mas eu fiquei olhando ali a cartinha deles. Eu e o Oswaldo oramos por você, sempre, às 3h da madrugada. Mateus 21:16. Pela boca dos meninos. E das criancinhas de peito, tirasse o perfeito louvor. Você quer se salvar? Você quer se salvar? Seja como uma criança. Está escrito. Porque são delas. Seja como uma criança. Está difícil a vida para você? Está difícil? Peça uma criança para orar por você. Às vezes vamos longe à procura de um pastor, não é? De um ancião, e deixamos um garoto desse. Fala assim: ô, ajoelha aqui, mamãe precisa que você ore por ela. As crianças, embora pecadoras, têm traços de caráter que herdarão a vida eterna. É assim. Mas esta menina, 6 anos de idade, em um culto de pôr do sol, mamãe, senti uma vontade enorme de fazer uma oração pelo Carlos Lopes. Assim eles me chamam lá na igreja, lá do Dom José, em Embu das Artes. Deixa eu orar por ele. Tá bom, filha, disse Ana Cláudia. Tá bom. E Ana Cláudia contou para mim que todos se ajoelharam e a menininha se pôs de joelho. Essa aí que você está vendo. Olha a oração dessa criança por mim. Oração de uma criança tem muito poder. Isso foi sexta-feira. Segunda-feira, 27 de julho de 2009, 8h45 da noite. Eu pedi para que me empurrassem lá para a varanda. Minha esposa estava aqui na Bahia. Me empurra ali para a varanda. O sinal do celular não pega. Já estava morando em Embu das Artes de novo. Meus colegas me levaram para lá. E naquele silêncio que eu estava ali tentando ver o sinal do celular, eu ouvi nitidamente essas palavras: você não precisa mais dessa cadeira de rodas. Levanta e anda. Minhas pernas começaram a esquentar, começaram a formigar, e nesta hora eu estava tomando consciência de que Deus estava operando um milagre na minha vida. E sem medir esforços, eu levantei.
olhava para mim, gritava todo mundo: olha, eu estou em pé! Eu estou em pé! Espera, não segura. Todo mundo em volta, as pessoas chorando. Não, todo mundo em volta. Peraí, eu vou andar. E com a perna da cirurgia, eu faço isso. Eu acho que eu vou pisar. Calma. Tá dando certo, tá dando certo. Deu. Eu ando. Nunca mais vou jogar bola, andar de bicicleta, correr. Mas eu ando. Aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não faz anúncio de milagres, mas essa igreja serve um Deus dos milagres, o grande Jeová Todo-Poderoso. Vem pra cá, minha irmã, meu irmão. Vem com a gente servir esse Deus. Não dá pra explicar. Esse testemunho que eu dei aqui não tem como explicar. Fique em pé. Cante com emoção. Cadê? Tem alguém que sabe cantar esse hino? Vem pra cá. Sem entender a tua proteção. Esse é o meu hino. Eu me coloco agora em tuas mãos. Isso é uma oração, viu? Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Joga no chão, seja humilde. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, por teu amor, eu pude entender. Só pode entender por isso. Que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Eu aprendi a depender do Senhor 100%. Sem entender a tua proteção. Eu me coloco agora em tuas mãos. Cante com emoção, se esse é o seu desejo. Todo orgulho pelo chão. É o meu desejo, o seu. Do meu coração. Por teu amor. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender
faz-nos entender essas coisas. eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Dependa do Senhor 100%. Em tudo que você fizer, seja dependente de Jesus. Eu sou. Eu vou depender de ti, Senhor. É fácil adorar quando a sua vida é o reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado o seu louvor. Quando tem nas mãos tudo que sonhou. É simples se entregar quando o vale da escuridão não aflige. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, oh, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão.
de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh maravilhoso Senhor, santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh maravilhoso Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar derramo todo orgulho pelo chão, mando embora a rebeldia do meu coração, por teu amor eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos, sem hesitar derramo todo orgulho pelo chão, mando embora a rebeldia do meu coração, por teu amor eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Por teu amor Eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua
preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor.